Ei pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos iniciar a semana 4, que é a última semana dos planos de estudo tutorado volume 2. A aula de vocês está na página 60 e as atividades na 61 e 62, tá? Essa semana o tema será osmose. A osmose é a passagem espontânea de um solvente por uma membrana semipermeável indo de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Então, olha só, o solvente vai sempre se movimentar do que está menos concentrado para o que está mais. Então, o solvente vai sempre da solução menos concentrada para a mais concentrada. Isso ocorre tentando chegar ali a um equilíbrio, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem que, se você tiver uma solução que é 2 mols por litro e a outra 5 mols por litro, o solvente vai passar da que tem 2 mols por litro para que tem 5 mols por litro, porque é da menos concentrada para a mais concentrada, tá? Vocês precisam assistir essa aula aqui sobre propriedades coligativas, que vai falar sobre a pressão osmótica e osmosmetria, tá? Atividades. Na página 61 é o início das atividades de vocês. Os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, ficava preservada do ataque bacteriano. Então, o que acontecia ali era ele salgava a carne, né? E ele, por consequência, quando você colocava o sal lá, ele desidratava, então você perdia a água ali. A água saía daquela carne ali e ela ficava desidratada e era usada para conservação, tá? Para evitar a proliferação de bactérias. Esse processo primitivo de conservação é usado até hoje e a conservação é por. Então, olha só, qual o fenômeno que a gente está estudando que tem perda de solvente quando tem algo muito concentrado? Aí vocês vão marcar de acordo com o que a gente está estudando ali, tá? A 2, você vai usar o conceito que eu falei para vocês, que a osmose é a passagem de um solvente de uma solução menos concentrada para mais concentrada, tá? E então você vai analisar qual dessas soluções está mais concentrada, 0,2 ou a 0,5? Então, lembrando, solvente passa daquela que está menos concentrada para mais concentrada, tá? Como a solução menos concentrada começa a perder solvente, ela começa a se concentrar mais. Então, a concentração dela vai aumentando com o tempo, tá? É como se você pegasse, por exemplo, uma solução de água com sal a uma determinada concentração e evaporasse parte do solvente. Então, se você perde solvente, se ele está passando para o outro lado, aqui no caso, né? E você vai começar a aumentar a concentração da solução que você tem ali, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, solvente passa do lado que estiver menos concentrado para o mais concentrado. A 3, pessoal, o que vocês vão analisar? Na 1, ele fala o seguinte, ele vai falar sobre a diminuição do ponto de congelamento. Diminuição do ponto de congelamento é qual dos fenômenos que a gente estudou? Então, vocês vão analisar. A 2, ele vai falar sobre perda de água, né, das frutas quando eu adiciono açúcar. Então, tá perdendo água ali, qual fenômeno que a gente estudou ou está estudando que trata sobre isso? E a adição de sal à carne também leva à perda de água ali da carne. Então, qual fenômeno que é esse? E a 4, ele vai falar sobre o ponto de ebulição. Quando fala sobre ponto de ebulição, qual propriedade coligativa que a gente estudou? E ele quer que você escolha só as que apresentam a mesma propriedade coligativa, tá? Então, vocês vão analisar e ver aí qual desses fenômenos trata da mesma propriedade coligativa. Bem simples, tá? Na 4. A 4, pessoal, vai ter mais de uma alternativa correta, tá? Então, fiquem atentos aí. Então, quando eu coloco uma célula vegetal numa solução salina concentrada, então ali o meio que você colocou a célula vegetal está muito concentrado. Então, é normal que ela tenha perda de água. Então, o solvente vai passar da célula vegetal para a solução que está concentrada ali. Por isso que ela enruga ou murcha. E a partir disso, vocês vão marcar as questões que estão certas aqui, tá? E a 5, ele pede para fazer pesquisa, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre a conservação de alimentos, que tipo de
conservante é usado hoje em dia, como que ele funciona e quais alimentos antes eram conservados com adição de sal, tá? E vai relacionar isso com as propriedades coligativas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo aplicativo Conexão Escola, pelo chat ou pelo WhatsApp no privado.